Escondido nas entrelinhas de textos antigos e sítios arqueológicos ancestrais, um enigma sobre a história de Caim e Abel desafia o tempo. Entre tradições orais milenares e análises modernas, vamos mergulhar neste mistério ancestral. Escondido nas entrelinhas de manuscritos medievais e bibliotecas esquecidas, repousa o relato da tragédia dos primeiros irmãos. A rivalidade entre agricultores e pastores é tão antiga quanto a escrita e ainda ecoa hoje. Escondido em fragmentos da Bíblia hebraica e do Alcorão, o diálogo silenciado de Caim, e Abel, Hevel, emerge como um espelho das tensões humanas mais primordiais. Conforme registram textos sagrados, a disputa transcende os tempos. Escondido sob camadas de interpretação teológica, encontra-se um alerta sobre o primeiro homicídio da história humana narrada. Um fratricídio que ressoa como o primeiro grito da violência. Nos primeiros vestígios textuais, conta-se que Caim, filho de Adão e Eva, foi o primeiro agricultor, enquanto Abel tornou-se pastor de ovelhas. Reddit, Compleus 15 National Geographic, Compleus 15 Enciclopédia, Compleus 15 em New Wikipedia.org. Esses papéis representam estilos de vida distintos, o sedentário da agricultura e o nômade da pastorícia. O livro de Gênesis 4:2-5 registra que Abel ofereceu as primeiras crias e das suas gorduras, enquanto Caim trouxe fruto da terra. Deus aceitou Abel, mas rejeitou Caim. A despeito da qualidade, a preferência divina reflete tensão entre intenções e práticas. Sob um prisma arqueológico, estudiosos vinculam essa narrativa à transição do Neolítico, há cerca de 12.000 anos no Levante, quando comunidades agrícolas e pastoril entravam em conflito tetora. Na Mesopotâmia, mitos similares já existiam milênios antes. A disputa entre o Deus pastor e o Deus agricultor antecipa esta rivalidade bíblica. Isso sugere que Gênesis adaptou tradições literárias locais. Milênios mais tarde, a narrativa chegou à Bíblia sob influência de composições javistas, por volta do século V/IV a.C., enquanto fontes sacerdotais, e redativas consolidaram o texto em Wikipedia. Org +4 PT Wikipedia. Org +4 IAB. IME +4. Comentários rabínicos medievais, como o Midrash Gênesis Rabbah, exploram a psicologia da inveja e da frustração de Caim, além de ampliá-lo como figura primordial de violência e enciclopédia. Com teólogos como R.W.L. Moberly, destacam que o foco da narrativa não é apenas a agressão, mas a relação com Deus, mostrando a falha moral diante do livre-arbítrio e a recriação desse vínculo, mesmo após o crime Cambridge. Harold Schenck, em sua tese de 1988, argumenta que o tema central é não a expansão do pecado, mas a autolimitação de Deus, permitindo que o mal exista, mas impondo limites por meio de advertências e proteção e publications. Marquette. Edu. Do ponto de vista simbólico, o sinal de Caim é visto como marca de misericórdia. Ele foi punido, mas poupado, simbolizando equilíbrio entre justiça e compaixão divina. IAB. Mi+9 PTs Wikipedia. Org +9 PT Wikipedia. Org +9. Na tradição islâmica, o Corão, Surah Al-Maída 5:27-31, apresenta diálogo entre os irmãos, com Abel alertando Caim sobre retaliação e pecado, e afirmando que Abel, se morto, seria salvo. Caim, não. Do prisma antropológico, o estudo Agriculture, Pastoral Life and Symbolism explora como Abel ofereceu seu melhor, primícias da manada, refletindo devoção genuína. Já Caim teria oferecido sem o mesmo cuidado, underlining qualidade sacrificial e intenções. Ancient Scholar. Org Pastum Medium. Complusion 1. A saga também inspirou arte milenar. No século XIV,
Iluminadores como Richard e Jean de Montbaston retrataram o assassinato em manuscritos Bibliae Historialis, enfatizando o drama fraterno Reddit. Com a cultura pop moderna, John Steinbeck reinterpreta a narrativa em East of Eden, usando a trama bíblica como metáfora moral. Judinguistas e estudiosos de psicologia criminal usam Caim como positivização do ciúme e da mentira após o crime. No campo acadêmico, Ellen Van Voorde, 1991, analisa o uso de lacunas narrativas, elipses, em Gênesis. Deus fixa o olhar em Abel, o erroneamente ignorado, reforçando vulnerabilidade e justiça divina. Journals, SagePub, com a evolução agrícola narrada em textos como os da Torá. Condefine Caim e Abel como símbolos do advento da civilização, da terra cultivada e criação animal. Surgiram cidades e religiões diferenciadas em Wikipedia. Org. Na Bíblia, Caim é o progenitor de um novo tipo de sociedade. Edificou cidade, foi associado aos descendentes metalúrgicos, Tubal-Caim, e sinaliza o momento em que o homo agricultor se torna industrial em Wikipedia. Org. Já os comentaristas cristãos dos primeiros séculos identificaram Abel como mártir e figura tipológica de Cristo. Seu sangue inocente ressoa na Epístola aos Hebreus 11:4 e em 1 João 3:12, contrapondo-o ao mal encarnado em Caim Reddit. Com +4 Enciclopedia, com +4 Bible Hub, com +4. A comparação entre Gênesis e Epístolas revela como antigas narrativas formam fundação moral. Sou eu guarda do meu irmão? Cuja resposta ecoa até hoje sobre solidariedade humana. Hoje, teólogos modernos questionam o porquê Deus rejeitou Caim. Alguns indicam a falta de fé ou sinceridade na oferta. Hebreus. Outros apontam intenções contaminadas pela inveja, como Abel trouxe pela fé, Caim trouxe por obrigação. Análise comparativa do Sumerian, Enlil Chooses the Farmer God, mostra paralelos claros, conflitos entre pastoril e agricultor, com favor ao último, semelhante ao padrão bíblico Reddit, com +3, Iab, +3 e Laziab, +3. Perspectivas gnósticas, apócrifo de João, colocam Caim e Abel como figuras de arcontes, entidades cósmicas subordinadas, usando narrativa original como alegoria espiritual. Na antropologia comparada, Paula McNutt e outros associam lendas de Caim a grupos como os quenitas, artesãos seminômades protegidos por sinais tribais, enfatizando função social de narrativas bíblicas. Reddit. Hoje, historiadores veem o relato como ferramenta sapiencial. A história ilustra a transformação identitária das primeiras sociedades humanas, do nomadismo à urbanidade. Chegamos à arqueologia. Embora não existam túmulos específicos de Caim e Abel, os sítios bíblicos na Mishordã e planícies da Síria-Palestina revelam cultura agrícola e pastoril coexistindo e rivalizando durante o bronze inicial, alinhando-se ao relato bíblico. Essa narrativa moldou manifestações artísticas, literárias e religiosas por milênios. Estimulou tragédias gregas, pinturas renascentistas, parábolas medievais e até thrillers modernos. Nesse percurso, o enredo se mostra atemporal. O primeiro homicídio humano emerge como metáfora da inveja, da transgressão moral e da responsabilidade coletiva. Conclui-se que Caim e Abel representam portas simbólicas para a violência, a justiça, a misericórdia, a identidade tribal e o surgimento da civilização. E talvez nem a arqueologia, nem a literatura, nem a teologia ofereçam respostas definitivas, mas sim nos convocam à reflexão contínua sobre o mal, o poder, a fé e a fraternidade. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho.